Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre função gama, as relações de recorrência. Vamos falar sobre essas duas relações de recorrência aqui, onde a função gama de n mais 1 é igual a n vezes a função gama de n. E também tem essa outra relação de recorrência, no qual a função gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Vamos mostrar essas duas relações de recorrência da função gama. Bem, a função gama ela é definida da seguinte forma: a função gama de n é igual à integral de 0 a infinito de t elevado a n menos 1 exponencial de menos t dt. Essa é a definição de função gama que foi definida por Euler, né? Onde as relações de recorrência são as seguintes, né? Como eu já falei, a função gama de n mais 1 é igual a n vezes a função gama de n. Essa é uma das relações de recorrência, e a outra é a função gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Bem, vamos mostrar essa relação aqui. A função gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Bem, vamos partir da integral imprópria, dessa integral imprópria aqui, que é igual a 1. Né? A integral de 0 a infinito exponencial de menos r dr. Né? Essa integral aqui resolvendo, né, a integral da exponencial de menos r, né, a exponencial de menos r vai ser a própria exponencial de menos r dividido por menos 1, né, que dá esse sinal aqui. Dessa forma, né, substituindo aqui o infinito, né, onde r aqui tende ao infinito, né, então temos que exponencial de menos r é o mesmo que 1 sobre exponencial de r. Logo, esse r tende a infinito. Então, é exponencial de alguma coisa ao infinito. Então, se esse r tende ao infinito, então é exponencial elevado ao infinito vai tender a infinito. Então, logo, vai tender a zero, né? Que é 1 sobre isso. Dessa forma, e nesse caso aqui, temos exponencial de menos zero, né? Que vai ser zero. Qualquer número, menos 1 multiplicado por 0 é 0, e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Dessa forma, o resultado dessa integral é 1, já que aqui vai ficar menos 1, com o menos 1 daqui vai ficar 1, certo? Reescrevendo essa integral de outra forma, né, fazendo uma substituição do tipo r igual a t, né, a gente está substituindo esse r por at, logo dr é a dt, se a for uma constante e positiva, né? Ou seja, se a for uma constante é a dt, mas nesse caso aqui a gente está considerando que a é uma constante positiva, certo? Dessa forma, os novos intervalos de integração é dada da seguinte maneira, né? Temos que r é igual a t, então, se t, o primeiro intervalo de integração, ele é zero, logo, o novo intervalo de integração é, se t igual a zero, a vezes zero vai ser zero. Então, o novo intervalo de integração da integral vai ser zero, né? O intervalo inicial. Já o intervalo final, né, vai ser a vezes t, só que t tende a infinito. Então, a vezes infinito, né? Só que a gente está dizendo que é uma constante e positiva. Logo, se eu tenho algo multiplicando infinito, eu vou tender a infinito. Dessa forma, os intervalos de integração são os mesmos da integral anterior, né? 0 e infinito. Dessa forma, e aqui, né, onde era o dr, virou adt, né? Virou um a aqui, certo? Dessa maneira, integrando, né, essa exponencial, temos que vai ficar a mesma coisa, exponencial de menos at, dividido por menos a, né? E como tem esse a aqui, ficou a sobre a. Dessa forma aqui, isso cancelou, ficou 1, né? Então, temos que o resultado da integral é 1, novamente, né? Que é óbvio de se ver, já que a gente só fez uma substituição, né, da integral anterior, que foi igual a 1. Então, tem que dar 1 novamente. Mas, enfim, mas por que a gente fez a substituição? Porque estamos interessados no seguinte, ó, já que aqui deu 1, e se a gente dividir todo mundo por a? Como isso aqui é uma constante, ela pode sair da integral. Logo, vai ficar
o A aqui fora da integral. E se a gente dividir por A, esse A desaparece. Vai ficar A sobre A, vai ficar 1. E o lado de cá, que aqui deu 1, agora vai ficar 1 sobre A. Certo? Então o resultado dessa integral, se a gente dividir por A, né, é 1 sobre A. Sendo que esse A não vai ter mais na integral, porque ele vai ser uma constante. A gente mostrou aqui, né? Nesse caso aqui deu A sobre A, aqui A sobre A ao quadrado, e aqui aqui deu menos 1, e agora ficou menos 1 sobre A, né? E a resposta ficou 1 sobre A, onde esse A ele é uma constante positiva, como eu já falei. E utilizando a fórmula de Leibniz, né, para integrais, é o seguinte, essa fórmula diz o quê? Diz que a derivada de uma função, né, por exemplo, uma função que depende de x e y, no qual o integrando está em y. Se a gente derivar com relação a x, ela é igual à derivada, ela é igual à integral no qual essa função é derivada com relação a x dentro da integral, né, onde o integrando da integral está com relação a y. Ou seja, não estou derivando com relação ao integrando da integral, ou seja, não estou derivando com relação a y. Então essa igualdade é válida, isso se esses intervalos de integração eles forem constantes. Se eles forem uma função, isso não é verdade, vai surgir outros termos aqui. Essa relação aqui é conhecida como a fórmula de Leibniz, mas também é muito conhecido como o truque de Feynman, um dos truques de Feynman para integrais, certo? Enfim, usando essa fórmula, a gente pode integrar, a gente pode usar ela na integral 8, né? Ou seja, se a derivada fora da integral com relação a uma variável dentro da integral é igual a derivada dentro da integral dessa variável, né? Dessa função com respeito a essa variável, no caso aqui x, que não é a variável de integração, certo? Bem, dessa maneira, se a gente derivar essa integral com relação a A, né, a gente tem o quê? Que aqui vira, como é com relação a A, a gente tem que o t desce, né? Então vai ficar menos t. Então, a derivada com relação a A resulta nessa integral aqui. E eu não vou resolver a integral novamente, né? Como a gente já obteve a resposta dela, que é 1 sobre A. Então, derivando ambos os lados por A, né? É a derivada com relação a A. Então, temos a derivada de 1 sobre A. Esse 1 sobre A a gente pode reescrever como A menos 1. O menos 1 desceu e ela ficou menos 1. Com menos 1 ficou A menos 2. Então, esse A menos 2 a gente colocou para baixo. Então, ficou 1 sobre A ao quadrado, certo? Menos aqui, no qual a gente pode reescrever da seguinte forma: corta o menos em ambos os lados, né? Divide por menos 1 ambos os lados. Então, a gente temos que essa integral, né, de 0 a infinito de t exponencial de menos at dt, ela é igual a 1 sobre a ao quadrado, onde a é uma constante positiva, certo? Ou seja, a gente fez a primeira derivada em cima da integral, né, da integral 8. Essa integral aqui, que é aquela integral imprópria que a gente fez, que era igual a 1 e dividiu por a, e ficou 1 sobre a. Bem, o mesmo pode se repetir se a gente fazer novamente essa derivada agora com relação a essa integral 10. A gente derivar por a novamente essa integral 10 agora. Ou então, seria a segunda derivada com relação àquela integral 8. Né? Essa integral aqui. A gente fez a segunda derivada, ou então fazer a primeira com relação a essa outra. Aí temos a seguinte expressão. Derivando essa integral aqui com relação a temos desce o menos t. Como já tinha t, ficou t ao quadrado e o sinal aqui, certo? Então, a derivada dessa integral com relação a resulta nessa integral, e a derivada da resposta dessa integral, né, resulta nesse resultado aqui, uma vez que esse 1 sobre a ao quadrado é a mesma coisa que a menos 2, né, elevado a menos 2. Derivando o menos 2 desce, né, e resulta lá menos 3. Então, temos menos 2 e o menos 3 que desceu aqui ficou 1 vezes 2 dividido por 3, elevado a 3, certo?
com esse sinal aqui com relativo ao menos. Logo, essa integral, cortando os sinais aqui em ambos os lados, temos que a integral de t ao quadrado exponencial de menos at dt, nos limites de integração de 0 a infinito, é igual a 1 vezes 2 dividido por a ao cubo, certo? O mesmo a gente pode fazer novamente esse processo para essa integral agora, para essa integral 12. Ou então seria a terceira derivada com relação à integral 8, essa integral aqui, né? Logo, fazendo esse processo novamente, temos com relação a o t desce, né? Então vai ficar t elevado a 3, o sinal também desce, vai ficar esse menos aqui. Derivando o resultado com relação a a, temos que aqui é 1 vezes 2, a elevado a menos 3, então menos 3 desce, vem esse sinal. E menos 3 menos 1 fica a elevado a menos 4, que a gente pode reescrever ali embaixo, fica 1 vezes 2 vezes 3 dividido por a quarta, certo? Cortando os sinais das integrais antes e depois, temos que essa integral é essa resposta aqui. Ou seja, a integral de 0 a infinito de t elevado a 3 exponencial de menos at dt é igual a 1 vezes 2 vezes 3 a elevado à quarta. E dessa maneira a gente pode fazer até a enésima derivada, né? Com relação àquela integral 8, certo? Com relação a essa integral aqui. Se a gente fizer a enésima derivada com relação a a, temos que a resposta é a seguinte. Percebemos que quando a gente fez com a terceira derivada, o que aconteceu? Aqui teve 1 vezes 2 vezes 3. Se a gente fizesse com a quarta, seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E lembrando que quando a gente fez a primeira derivada, ela sem derivada é a elevado a 1 embaixo, né? Quando a gente derivou uma vez, deu a elevado a 2. Quando a gente derivou duas vezes, deu a elevado a 3. E agora que a gente derivou 3 vezes, né, deu a elevado a 4. Ou seja, a gente derivar n vezes vai dar a elevado a n mais 1. Né? E aqui em cima, se a gente for fazer n, vai ficar 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até chegar em n. Então, se isso significa que é n fatorial, né? Que já n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim até chegar em 1. Então, nada mais é do que n fatorial. Ou seja, aqui está uma relação com n fatorial. Né? Se a gente chamar essa constante de a igual a 1, temos que n fatorial é igual a essa integral aqui. Né? Ou seja, a integral de 0 a infinito de t elevado a n exponencial de menos t dt. Essa é a expressão para n fatorial se a for igual a 1. Se essa constante que a gente chamou for igual a 1. Se a gente não quiser colocar igual a 1, então n fatorial vai ser igual a essa integral vezes esse termo aqui. Né? Mas por que a gente chamou igual a 1? Porque com a igual a 1, a gente pode comparar com a função gama, como ela foi definida. Né? Uma vez que n fatorial é igual a essa integral, a gente pode chamar uma função aqui que depende de n, onde esse n são valores positivos, né? Inteiros. Reais no caso. Bem, g depende de n, né? Aí podia ser outra letra aqui, x, y, mas eu chamei n aqui, né? G que depende de n, ele é igual a essa integral, né? De 0 a infinito t elevado a n exponencial de menos t dt é igual a n fatorial. Ou seja, uma função que depende de n é igual a n fatorial, no qual essa função é essa integral aqui. Né? Lembrando da função gama, né? Que foi definida por Euler, ela foi definida dessa forma. Uma integral, a função gama de n, ela é igual a uma integral de 0 a infinito t elevado a n menos 1 exponencial de menos t dt. Ou seja, é bem parecido com esse n fatorial. O que muda aqui é que no lugar de n tem n menos 1. Ou seja, existe uma relação entre essa função aqui e essa função gama. Né? E qual é essa relação?
Ou seja, a função gama de n é igual a g de n menos 1. Por quê? Se a gente substituir no lugar de n aqui n menos 1, temos que no lugar de n ficaria n menos 1, né? Aqui, então, teríamos a função gama. Ou seja, logo, a função gama de n é igual a uma função de gn menos 1, onde esse gn menos 1 seria relacionado com n fatorial. G de n é n fatorial e g de n menos 1 seria n menos 1 fatorial, né? Ou seja, a função gama de n é igual a n menos 1 fatorial. Ou de outra maneira, a gente pode reescrever aqui no lugar de n, botar n mais 1. Logo aqui, temos que a função gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Essa é uma das relações de recorrência e aqui foi demonstrado essa relação. Agora vamos mostrar uma outra relação de recorrência, né? Que é essa relação aqui, onde a função gama de n é igual a n menos 1 vezes a função gama de n menos 1, ou a função gama de n mais 1 é igual a n vezes a função gama de n, né? Vamos demonstrar essa relação de recorrência agora. Partindo lá da definição de função gama, onde temos que a função gama de n de 0 a infinito, né? A função gama de n, que é a integral de 0 a infinito, t elevado a n menos 1, exponencial de menos t dt, né? Isso é para a definição de função gama de n. Então, se a gente substituir n por n mais 1, temos que a função gama de n mais 1 é igual à integral de 0 a infinito, t elevado a n, exponencial de menos t, dt, né? A gente só está substituindo n por n menos 1. Se a gente substituir n mais 1 aqui, temos que o 1 corta com menos 1, virou essa integral, né? Sendo que essa integral aqui, a gente pode resolver ela, lembra um pouco a integral por partes, né? Onde você tem uma função polinomial multiplicado por uma função exponencial. Então, essa integral pode ser resolvida por partes. E é dessa maneira que a gente vai resolver. Lembrando da integral por partes, onde temos que a integral de u dv é igual a v menos v du, né? Usando os limites de integração inicial e final para cada termo, né? Em um vídeo posterior, iremos demonstrar essa integral por partes, certo? Então, quando fizermos esse vídeo, colocaremos aqui em alguma parte do vídeo e também na descrição do vídeo, certo? Bem, se compararmos com a função, a integral por partes, percebemos que u é igual a t elevado a n, né? Ou seja, comparando com essa integral, olha, o u aqui, u dv, então u é t elevado a n e o dv é essa expressão aqui, exponencial de menos t dt, né? Ó, aqui, ó. E aqui u, né? E aqui o v, ou seja, u é t elevado a n e v é a integral dessa parte aqui. Se dv é exponencial de menos t dt, então a derivada, né, com relação a t aqui, né, aqui temos v, e aqui surgiu a integral dessa exponencial, né, virou a própria exponencial, mas tem um sinal que desceu, então surgiu esse sinal aqui. Logo, apareceu essa expressão aqui, esse menos, né? E essa outra parte é a outra parte lá da integral, né? Que é, lembrando que a integral é menos, né, a integral de v du, né? A outra parte lá da integral por partes, né? A segunda parte da integral de o dv, né? Logo, quem é v? V é menos exponencial dt, exponencial de menos t. Logo, menos com menos ficou mais aqui. E aqui, quem é du? Du é essa expressão aqui, né? Que é a derivada, du é n, né? É n, porque é a derivada de u aqui, ó. Du, né? Derivando aqui, vai ficar du. Nessa parte derivando fica n elevado a tn menos 1, dt, né? Derivando com relação a t, esse outro lado aqui de u, certo?
Então, substituindo aqui quem é du, temos essa integral. Aqui, logo, esse termo aqui a gente pode abrir ele, né? Porque aqui a gente pode substituir, onde tem t, colocar t a infinito, né? T é igual a infinito. Então, nesse caso, no limite de t tende a infinito dessa expressão aqui. Menos, né? Nessa parte onde t é zero. Onde t eleva a exponencial de menos t, substituindo o t por zero, né? Enfim, essa parte aqui, qualquer número elevado a zero vai ser 1, né? Mas como tem um t também aqui, e o t elevado a n, ou seja, tem 0 elevado a n, e 0, independente que seja, ele vai ser 0, multiplicando com, não exatamente com qualquer número diferente que não seja infinito, né? Ele vai ser 0, né? Qualquer número que tem um limite, assim, não seja um número, se for 0 multiplicado por infinito, vai dar uma indeterminação, que eu vou explicar mais adiante. E aqui podemos retirar esse n, já que ele é um constante na integral, para fora da integral. Então, temos que n vezes a integral de 0 a infinito, exponencial de t, e t elevado a n menos 1 dt, certo? Enfim, sobrou, temos que gama de n mais 1 é igual a essas expressões aqui, onde essa parte aqui é 0, aqui temos essa integral, e agora temos esse limite. Quanto vai dar esse limite, né? Vamos fazer esse cálculo agora. Lembrando que t tende a infinito. Se t tende a infinito, temos aqui que tem t elevado a n. Então, t tende a infinito, então seria infinito elevado a n, que continua sendo infinito. Só que aqui temos exponencial de menos t, e t tende a infinito. Ou seja, esse exponencial de menos t é a mesma coisa que 1 sobre exponencial de t. E se t tende a infinito, então essa exponencial elevada a infinito vai tender a infinito. Logo, teremos algo do tipo infinito sobre infinito. Reescrevendo aqui, ó, o limite, esse limite vira um limite, colocando esse sinal para fora, né? De t elevado a n, exponencial de t. Aqui tende a infinito e aqui também. Logo, aí vocês podem dizer, não, e se é infinito sobre infinito é 1. Não, mas isso não é correto matematicamente, né? Sendo infinito sobre infinito 0 sobre 0, dá uma indeterminação, né? Então, a indeterminação ela é calculada a partir por L'Hopital, certo? Pela derivada de L'Hopital, o limite pode ser calculado por L'Hopital, né? Quando é indeterminado, né? Dá essa divisão dá indeterminado, certo? Então, em L'Hopital diz o seguinte: o limite de uma função no qual cai em uma indeterminação, né? Que tem o denominador e o numerador, esse número aqui, essa expressão, essa função dividida por essa outra, se cair em uma indeterminação, pode se calcular por L'Hopital, certo? E diz o seguinte: se isso aqui é uma indeterminação, então o limite, a derivada dessa expressão, embaixo e em cima, né, com relação à mesma coisa, é igual ao limite da função normal, sem ser derivada, né? Então isso é a regra de L'Hopital. Bem, vemos aqui que a derivada com relação a t, né, a derivada com relação a t aqui, de t elevado a n, vai ficar n vezes t elevado a n menos 1. Enquanto a derivada com relação a t da exponencial elevado a t, continua sendo a exponencial de t, né? Então não resolve muito o nosso problema. Mas como L'Hopital diz que a derivada, o limite normal sem ser derivado, é igual ao limite fazendo a derivada, então se a gente considerar aqui, agora aqui como sendo uma função, a gente pode derivar de novo para t elevado a 2, né, a segunda derivada. A gente pode fazer isso para a terceira derivada, já que para elevado a 2, para a segunda derivada não vai resolver nada, né? Vai ficar n vezes n menos 1 e t elevado a n menos 2. Então, a gente só vai resolver esse limite se a gente derivar n vezes, certo? Porque derivando n vezes, né, porque a gente tem sempre aqui, considerando aqui uma função, a gente fez a primeira derivada com relação a essa função aqui. Agora a gente pode fazer
a primeira considerando aqui uma função, a gente pode fazer a primeira derivada com relação a essa função. E aqui, essa derivada aqui com relação à função anterior, que seria a derivada de n-1, né? Então, essa igualdade é válida. E se a gente deriva com relação a n, o que resulta aqui? Temos que t elevado a n é a derivada com relação a n, significa que vai derivar a primeira, a derivada a segunda, a terceira até chegar em n. Então, seria t, né? t elevado a n menos n, e aqui embaixo ia descer para cada derivada, né? Quando eu derivo uma vez, desce o n, quando eu derivo duas vezes, desce o n menos 1, significa que fazer a derivada em n, fica o n fatorial. E o t fica t elevado a n menos n, temos 0, t elevado a 0, e qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Dessa maneira, a gente tem essa função aqui agora. A gente derivou n vezes o exponencial de t, acontece que não mudou nada aqui, ficou sempre exponencial de t. E aqui em cima não, agora aqui temos 1, é igual a 1, e agora aqui temos n fatorial, no qual n é um número finito. Logo, um número finito dividido por algo que é infinito, ou seja, é como se fosse alguma coisa dividido por infinito, que isso tende a zero. Logo, esse limite aqui é zero. A gente mostramos que é zero. Dessa forma, né, a função gama de n mais 1 é igual a n vezes a integral de 0 a infinito exponencial de menos t elevado a n menos 1 dt. Que a gente volta lá atrás, né, nada mais é do que a definição da função gama. Olha, a função gama é a integral de 0 a infinito de t elevado a n menos 1 exponencial de menos t dt, certo? Ou seja, mostramos que a função gama de n mais 1 é igual a n vezes a função gama. Ou seja, está mostrada essa relação de recorrência aqui. Ou então, a função gama de n é igual a n menos 1 vezes a função gama de n menos 1. Bem, pessoal, é isso. Peço que se inscrevam no canal, assinem as notificações. Essas aqui foram as referências utilizadas para a elaboração desse conteúdo e até a próxima, pessoal.